Oi, gente. Bom, vamos lá. Terceira e última parte desse primeiro capítulo, aí, desse primeiro resumo aí do livro de Drucker, ah, Gesto Eficaz, né? Então, a gente vai falar um pouquinho das 8 habilidades essenciais, né? 8 habilidades que são essenciais para qualquer gestor eficaz, né? Então, essas 8 habilidades, elas são divididas em três, digamos, três critérios. O primeiro critério é o critério da coleta de dados, o segundo critério é da ação e da atuação e o terceiro critério da comunicação. O primeiro critério, coleta de dados, a gente precisa fazer duas perguntas muito importantes. O que precisa ser feito e o que é correto fazer para a empresa? Ou seja, quando eu vou fazer um projeto, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu sou gestor, quando eu estou diante de algum dilema, eu primeiro preciso sentar e eu, particularmente, escrevo o que precisa ser feito, e aí eu escrevo tudo o que precisa ser feito, daí é que eu faço um plano de ação. Por quê? Porque quando eu escrevo o que precisa ser feito, é aquilo que precisa ser feito para a empresa, não é o que eu desejo fazer. Não é aquilo que eu desejo fazer, o que é que eu quero fazer. É o que precisa ser feito realmente. Geralmente a gente começa por fazer as coisas de forma muito tranquilas e fazendo o que a gente mais quer de acordo com nossas habilidades. Mas às vezes existem prioridades que precisam ser feitas e não tem como isso acontecer. Então, quando eu escrevo o que precisa ser feito, eu preciso definir quais são as minhas prioridades e me ater a essas prioridades. E eu defino, geralmente eu trabalho de 4 a 6 prioridades, vejo quais são as que eu tenho uma condição de resolver com mais rapidez e talvez, se eu tiver alguém muito bom na minha equipe, eu delego, aquilo que a gente viu na aula passada, eu delego aquelas atividades. Ou seja, eu sempre procuro ver quem é que faz aquele trabalho que eu tenho determinado da melhor maneira possível com o colaborador, com o colega, às vezes até com o superior. Ou seja, eu preciso definir minhas prioridades, eu preciso criar um plano de ação e eu preciso delegar para que eu consiga ter tempo para gerenciar, para liderar. Então, o primeiro critério, que é coleta de dados, ele está dividido em duas perguntas: o que precisa ser feito e o que é correto fazer para a empresa. O segundo critério são 4 perguntas simples, mas elas são interdependentes. A primeira pergunta é: como eu faço para elaborar um plano de ação? Eu preciso saber como elaborar um plano de ação. Existem ferramentas muito simples: o que, quem, quando, como e onde, que é a famosa 5W2H, né? E a gente precisa entender que o plano de ação ele é uma intenção, é uma declaração de intenção. Essa declaração de intenção ela é flexível, ela não pode ser engessada. Eu fiz aquilo ali e aquilo ali tem que ser de todo jeito. Não, eu preciso fazer um plano de ação e ir me adaptando, porque o plano de ação ele é uma bússola, ele é um norte, para que eu consiga fazer aquilo, as minhas prioridades acontecerem. Né? Eu preciso ter responsabilidade pelas minhas decisões. Eu preciso ser o responsável, eu preciso passar confiança para a minha equipe. A minha equipe tem que confiar em mim. Um gestor, ele passa, além de tudo, confiança. E também eu preciso ter responsabilidade sobre a minha comunicação. Eu preciso ter confiança e preciso ter transparência. Esses dois elementos, eles são muito importantes para que eu consiga ter a equipe do meu lado, para que eu consiga fazer com que a equipe execute tudo da melhor maneira possível. E eu preciso também focar em oportunidades, não em problemas. Eu sei que problemas acontecem todos os dias e toda hora, mas eu não posso ser um gestor que vive apagando incêndio. Eu tenho que criar mecanismos para aqueles problemas eles serem os menores possíveis. O gestor que se preocupa em apagar incêndio, em resolver problema e não se preocupa em oportunidade, ele não está gerando resultado para a empresa. Ele está sempre sendo bombeiro e não sendo gestor. Ele não está sendo líder. Aquele cara que está todo dia resolvendo problema, ele não é um gestor, ele é um chefe. Ele precisa ser um bom gestor para aproveitar oportunidades. Ok?
E o terceiro critério é o critério da comunicação. Todo gestor precisa ter reuniões produtivas. Não precisa ser uma reunião de 3 horas, de 4 horas. Todo gestor precisa ter uma pauta, precisa ter uma ata, precisa ter uma reunião semanal de 30 a 40 minutos para resolverem assuntos importantes da empresa. E você precisa definir muito bem o que é reunião de resolver problemas, o que é reunião de oportunidades, o que é reunião de treinamento e que são reuniões para, às vezes, você elogiar um colaborador ou a sua equipe. Então você precisa definir muito bem qual tipo de reunião você precisa fazer com sua equipe para que você consiga ter sua equipe na mão. Quando você não tem esse alinhamento, você conduz a empresa de uma forma errada. Por quê? Porque a empresa só vai ter reunião quando tem um problema muito sério. E aí o gestor, o que é que ele faz? Ele junta, acumula um monte de problema, e aí quando ele vai para uma reunião, ele só fala de problema, fica chato para ele, fica chato para a equipe, ele não consegue resolver tudo aquilo que ele tem para resolver. Reunião produtiva, ela requer autodisciplina. Autodisciplina para você saber que uma reunião tem início e tem fim. Começa a tal hora, termina a tal hora, tem as pautas, todo direitinho para que você consiga enxergar todo o desempenho da tua equipe. Né? E por último, né, na questão da comunicação, um gestor, um líder, ele sempre precisa dizer nós. Somos nós que entregamos esse resultado, somos nós que falhamos nisso aqui, somos nós. Ele é o responsável por tudo que acontece com sua equipe, de bom e de ruim. Se é bom, se alguém atingiu uma meta, se ele aconteceu uma meta, você elogia, mas é você e a equipe. Se é ruim, se não conseguiu atingir a meta, se deu problema, se aconteceu alguma coisa, somos nós. Então precisa entender muito bem isso. Somos nós e não eu. Eu vejo muito gestor que diz eu fiz isso, eu consegui aquilo, e quando a empresa não está indo bem, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Não, senhor. Nós. Somos nós para tudo. E para finalizar, uma regrinha de ouro, quem é gestor, né, ele sempre tem que ouvir primeiro e falar depois. Um gestor ele precisa ouvir primeiro, escutar todo mundo, ponderar, anotar e falar depois. As grandes decisões, elas só são tomadas quando eu escuto primeiro e falo depois. Vamos em frente.